Há uma dor que muitas mulheres carregam em silêncio, a de se sentirem alimentadas por migalhas, enquanto o coração anseia por banquetes de presença. Você percebe que ele nunca está por inteiro. Ele aparece, some, promete, silencia. E mesmo assim, algo dentro de você continua esperando, como se houvesse um fio invisível entre vocês dois. Mas o que esse fio prende de fato? Amor ou ilusão? É aqui que o espelho da alma começa a revelar sua verdade. Segundo Jung, não são os fatos que nos aprisionam, mas os complexos inconscientes que se projetam nas relações. E quando você se doa esperando reciprocidade, mas recebe apenas fragmentos, há algo mais profundo operando. O que te prende não é ele. É o campo emocional que ele ativa. É o vazio antigo que ele toca, e você nem percebe. Você sente que está sempre tentando ser suficiente. Que se ajustar talvez seja a chave. Que se você amar mais, ceder mais, entender mais, talvez ele desperte. Mas e se eu te dissesse que esse esforço constante não é amor, é sobrevivência emocional, um reflexo direto da sua criança interior tentando ser escolhida, reconhecida, pertencente? E ele, com suas migalhas, ativa exatamente essa ferida não curada. A mente racional sabe que você merece mais, mas o corpo, o coração, o campo vibracional ainda esperam. E essa dissonância te consome, porque quando o ego masculino se ausenta, a ânima ferida clama por respostas. Por que ele não te entrega tudo? Por que você aceita tão pouco? A resposta está além da lógica. Está na dança inconsciente entre os arquétipos que vocês representam um para o outro. Não foi por acaso que você encontrou esse vídeo agora. Há algo dentro de você que sabe. É hora de romper com o ciclo. E para isso, precisamos ir ao submundo simbólico dessa ligação. Nos próximos minutos, vou te revelar as 7 razões ocultas, emocionais, espirituais e arquetípicas, pelas quais ele te dá tão pouco e ainda assim te mantém amarrada. E quando você enxergar cada uma delas com clareza, algo dentro de você vai começar a se libertar. Primeira razão é, desde o momento em que ele te tratou com migalhas, algo dentro de ti acordou, mas não de forma clara. Um sussurro sutil, um eco de abandono que te instiga a continuar, a esperar. E é nesse limiar entre o querer e o não ter que reside a primeira razão, a ferida ancestral da rejeição. Quando um homem oferece fragmentos de atenção, ele ativa, sem saber, o complexo da rejeição que vive oculto em tua psique. E é exatamente esse complexo que te mantém presa ao pouco, porque ele toca algo profundo, algo antigo, que exige cura antes de aceitação. Esse complexo não se revela por palavras diretas, mas por imagens, sensações, padrões sutis. Ele te convence de que, ao menos com migalhas, você ainda será amada. Jung nos ensinou que os complexos operam como autonomias internas. São pequenas entidades psíquicas que repelem a luz consciente e reagem com intensidade emocional. E cada migalha que ele te dá é uma gota de veneno simbólico que mantém esse complexo vivo. Você aceita, acredita, insiste, pois no fundo teme o abismo de não ser escolhida. No instante em que ele some, silencia, demora, você sente um vazio que te puxa de volta para ele. Esse vazio é o eco da ânima ferida clamando por presença, e a ânima, arquétipo da alma em você, busca concretude no vínculo. Quando ele fragmenta essa presença, ela beira o desespero interior, tentando costurar o terno rasgado da ligação entre vocês. A ânima ativada se recusa a partir, pois espera algo que transcenda o ego masculino, embora ainda não saiba expressar que espera a entrega total. Você, admiradora de cura e transformação, já aprendeu que não se ama para ser resgatada, mas, no entanto, essa armadilha interna te mantém vulnerável ao ciclo. É como um enredo que se repete. Ele oferece migalhas, você aguarda a expansão. Ele recua,
Você prepara novamente o coração. E Jung posiciona que esse movimento de vai e vem nada mais é do que a dança inconsciente entre o ego consciente e a sombra não integrada. Ele te dá migalhas, porque sua sombra projeta mistérios no parceiro, para que você viva uma catalisação interna, uma inquietação alquímica. Nesse momento, o espectador sente a tensão surgindo. Será que existe algo mais por trás de tudo isso? E ela própria começa a perceber que o comportamento dele não é aleatório, é simbólico. Ele age como um mensageiro involuntário do seu próprio inconsciente. As migalhas que ele te dá não são somente dele, são reativadores de feridas. E é nessa virada de perspectiva que precisamos adentrar a segunda razão, onde o campo vibracional que você emite se torna ímã para a migalha. Agora, antes de mergulharmos nessa segunda razão, convido você a respirar fundo, sentir a pulsação desse vazio, levar a mão ao seu plexo e reconhecer que ali reside uma ferida pronta para ser vista. Porque é desse lugar que começa a libertação. Quando estivermos juntas, navegando por cada razão, você vai perceber. Não era sobre ele. Era sobre aquilo que ele te refletia, aquilo que você ainda não curou. E é nesse percurso que se abre a possibilidade de um novo vínculo, não de migalhas, mas de presença plena. A segunda razão pela qual ele te dá migalhas e ainda assim te prende a algo sutil que vibra no campo antes mesmo do primeiro toque. Uma energia que antecede as palavras, uma frequência que comunica o que você aceita receber, mesmo sem perceber. A segunda razão pela qual ele te entrega tão pouco é porque, inconscientemente, você vibra em estado de escassez afetiva. E no universo arquetípico, semelhante atrai semelhante. Quando você vibra na frequência do quase, do talvez, do quem sabe agora, o universo te devolve exatamente isso. O quase relacionamento, o talvez homem, a ausência disfarçada de presença. Isso não é culpa, é inconsciente. É resultado de histórias passadas, vínculos anteriores ou até do ambiente emocional onde você cresceu. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E quando você não reconhece essa frequência interna de carência afetiva, ela começa a dirigir silenciosamente suas escolhas. Você se aproxima de quem não está inteiro, porque ainda não aprendeu a exigir, energeticamente, o inteiro. Seu campo ainda diz: eu aceito pouco, contanto que venha com promessas. Esse estado interno gera um campo de atração que os homens captam, mesmo que não entendam. Eles sentem quando não precisam se entregar por completo. Sentem quando você tem medo de perder, mesmo sem ter. Sentem quando o seu silêncio não é força, mas tentativa de controle disfarçada de entrega. E é aí que as migalhas ganham espaço. Porque do outro lado, não há um campo magnético que imponha a presença como exigência vibracional, mas sim um campo que tolera a ausência como parte do jogo. A mulher que começa a se transformar é aquela que percebe que sua energia antecede suas palavras, que o seu olhar diz mais do que sua mensagem de bom dia, que sua ausência real vale mais do que a presença ansiosa. Essa mulher começa a operar não mais pela necessidade de ser amada, mas pela decisão de se manter inteira. E é quando essa energia se firma no corpo que os jogos deixam de ter sentido, porque o que ela emana começa a gerar rupturas onde antes havia conformismo. O homem que antes se sentia confortável em dar pouco começa a se desconcertar. Ele sente, em um nível quase instintivo, que algo mudou. Não é que você ficou fria, é que você ficou alinhada. Não é que você sumiu, é que você voltou para si. E isso desorganiza a estrutura de vínculo baseada na escassez. É assim que se muda o jogo, não cobrando mais,
mas sendo menos disponível para o pouco. Porque o campo não mente. Ele reflete exatamente o que você sente sobre si mesma. E é nesse ponto que podemos seguir para a terceira razão, ainda mais profunda, mais reveladora, o espelhamento da sua sombra na postura dele. Prepare-se, porque o que vem agora vai iluminar partes suas que talvez você nunca tenha olhado com tanto amor e verdade. A terceira razão pela qual ele te dá migalhas e ainda assim te prende. Essa parte mergulha no espelhamento da sombra e nas projeções inconscientes, com a profundidade e sofisticação simbólica da psicologia junguiana. Poucas coisas são tão desconfortáveis quanto perceber que aquilo que mais nos fere é também aquilo que projetamos. A terceira razão pela qual ele te entrega migalhas é porque, de forma inconsciente, ele está refletindo a sua própria sombra. Jung dizia que o outro não nos fere apenas com o que é, mas com o que ativa em nós. Aquilo que não aceitamos, rejeitamos ou não reconhecemos como parte de nossa totalidade. E quando você se conecta com um homem que entrega pouco, é provável que ele esteja mostrando o quanto você ainda se nega a si mesma. Pense com sinceridade. Quantas vezes você se anulou para não perder? Quantas vezes preferiu calar sua intuição para não provocar conflitos? Quantas vezes vestiu uma versão mais aceitável de si para ser mais amada? Quando ele te oferece migalhas, está espelhando essa versão fragmentada da sua presença. Não é consciente, mas é magnético. Ele representa a parte de você que acredita que não merece plenitude, que não se autoriza a exigir, que se acostumou com pouco, e isso dói, porque revela o lugar interno ainda em exílio. A sombra é tudo aquilo que o ego não quer ver, mas que continua atuando. E quando ela encontra palco em uma relação, ela se manifesta através da dor. Ele vem e vai. Ele promete e não cumpre. Ele diz que sente, mas não demonstra. E você, mesmo percebendo, permanece. Porque, no fundo, algo em você acredita que não há nada melhor. Esse é o ponto onde a mulher se perde. Ao confundir aceitação com resignação, empatia com autoabandono, amor com sacrifício. Mas o que acontece quando você decide olhar para essa sombra com compaixão? Algo muda. Você começa a integrar suas partes esquecidas. Começa a perceber que cada ausência dele é, na verdade, um chamado para você voltar para si. E esse retorno é silencioso, mas poderoso. Quando você diz, não aceito mais esse pouco, não está falando apenas para ele. Está falando para si mesma. Está acolhendo a parte que antes aceitava migalhas como se fossem banquetes. Nesse momento, o vínculo muda. O homem que antes te manipulava com o pouco se vê diante de uma mulher inteira, lúcida, conectada. E essa presença não pede, ela impõe. Não pela força da imposição agressiva, mas pela frequência de quem já não precisa provar nada. Você se torna a presença que desarma o jogo. Não porque ele mudou, mas porque você não precisa mais espelhar essa ausência dentro de si. É assim que entramos na quarta razão, tão invisível quanto poderosa. A ilusão do potencial. Quando você começa a amar, não quem ele é, mas quem ele poderia ser, o vínculo se torna um campo de fantasia. E é sobre isso que vamos falar agora. A quarta razão pela qual ele te dá migalhas e ainda assim te prende. O encantamento pela imagem idealizada, ou como Jung chamaria, a possessão pela projeção da ilusão do potencial. Existe uma armadilha quase invisível, mas profundamente poderosa, que mantém muitas mulheres presas em relações assimétricas, a crença no que ele poderia ser. A quarta razão pela qual você aceita migalhas é porque você não ama quem ele é. Você ama o que imagina que ele poderia se tornar. Esse encantamento não é amor, é projeção. Carl Jung afirmava que no início de todo vínculo, projetamos intensamente nossos conteúdos psíquicos no outro. E quanto mais carente de significado estamos, mais intensa é a projeção.
Você não vê o homem real, você vê um espelho dos seus anseios. É essa imagem idealizada que faz você insistir. Você se lembra de um gesto gentil, de uma frase bonita, de um momento raro em que ele pareceu presente. Então, sua mente constrói uma narrativa. Ele é bom, só está confuso. Ele sente, só não sabe demonstrar. E assim, a fantasia do futuro começa a sustentar a dor do presente. Você não está mais lidando com a realidade, mas com o símbolo. E ele, sem fazer esforço, se torna recipiente das suas expectativas mais profundas. Essa ilusão tem um efeito neuroquímico real. Cada pequena migalha ativa seu sistema de recompensa, como uma jogadora presa em um cassino emocional, onde a próxima rodada pode ser o prêmio. É a dopamina da esperança que te vicia, não o amor que ele oferece. E enquanto você vive na espera pelo que ele poderia ser, você ignora o que ele está te mostrando agora: desinteresse, ausência, confusão. Ele já está te dizendo tudo, mas a sua alma ainda está falando mais alto que os fatos. Jung nos convida ao caminho da individuação, o processo de tornarmos-nos quem realmente somos, e não o que projetamos nos outros. Nesse caminho, é necessário quebrar as imagens idealizadas para que o real possa emergir. Amar de verdade não é criar um potencial, mas aceitar o que é. E se o que é não te nutre, então amar também é saber partir. A mulher que desperta percebe: eu não quero um homem que talvez me ame no futuro. Quero um que me ame agora, com presença, verdade e integridade. E não se trata de julgar o outro. Ele pode estar, ele mesmo, preso em seus complexos. Talvez ele ainda não tenha encontrado sua ânima, talvez ainda tema o mergulho na intimidade. Mas isso não é problema seu. Sua cura começa quando você para de esperar que o outro se transforme para, enfim, ser feliz. E essa libertação só acontece quando você destrona a fantasia e olha, com os dois pés no chão, para o que está de fato diante de você. A essa altura, você já começou a ver que não é sobre ele, é sobre você. Sobre as partes suas que foram adormecidas, escondidas, caladas, e é exatamente esse silenciamento interno que nos leva à quinta razão: o medo da própria potência feminina. A mulher que aceita pouco, muitas vezes, teme inconscientemente o muito, e é hora de desenterrar esse medo. A quinta razão pela qual ele te dá migalhas e ainda assim te prende: o medo inconsciente da própria luz, da própria força, da própria potência feminina não reconhecida. Uma parte do eu que, quando desperta, transforma tudo. É desconcertante perceber que, em muitos momentos, não é o desamor que nos paralisa, mas o medo de brilhar demais. A quinta razão pela qual você permanece presa às migalhas que ele oferece é porque, em um nível profundo, você ainda teme sua própria potência feminina. Isso parece contraditório. Afinal, você deseja ser vista, amada, reconhecida. Mas há uma parte de você que aprendeu a associar a própria grandeza com rejeição, abandono ou solidão, como se fosse perigoso ser inteira. Carl Jung nos mostra que todo poder negado se esconde na sombra, e o feminino ferido não é apenas aquele que foi machucado, é também aquele que nunca foi ativado por completo. Quando você se cala para não incomodar, quando se adapta para não assustar, quando finge não saber para ser aceita, você não está sendo amada, está sendo tolerada. E o homem que percebe essa contenção inconscientemente entende que pode te oferecer pouco, porque sente que você mesma ainda não sabe o quanto vale. Existe uma força dentro de ti que, quando acessada, reorganiza o campo inteiro. Uma mulher que conhece sua luz assusta os homens que vivem na sombra, não porque ela é agressiva, mas porque ela irradia um tipo de presença que exige verdade. Ela não aceita migalhas porque carrega o banquete em si.
E é por isso que muitos se afastam quando ela começa a despertar, porque não conseguem mais manipular a ausência onde agora existe presença. Você sente isso, não sente? Há uma energia dentro de ti que pulsa, que quer emergir, que já não aceita mais se esconder. E talvez seja por isso que, mesmo com toda a dor, você ainda se prende a esse vínculo, porque ele te mantém pequena. Ele te impede, sem saber, de acessar essa mulher que está prestes a nascer. A mulher que ama, sim, mas que ama com consciência, que acolhe, mas não se apaga, que deseja, mas não mendiga. Nesse momento da jornada, a sua alma começa a se lembrar de quem é. O arquétipo da sacerdotisa desperta. A rainha interior começa a reposicionar seu trono. E você percebe que aceitar pouco não é humildade, é autotraição. O que ele te oferece não te define, mas o que você aceita sim. Quando você se reencontra com sua potência, a migalha não serve mais. Não porque ela é pouca, mas porque você já não está mais faminta. E é com essa consciência que abrimos as portas para a sexta razão, uma das mais sutis e perigosas. A dependência emocional disfarçada de amor. A ligação que parece profunda, mas que na verdade é apenas apego travestido de conexão. A sexta razão pela qual ele te dá migalhas e ainda assim te prende. A dependência emocional disfarçada de amor. Uma dinâmica invisível, mas poderosa, que prende a alma em vínculos que se parecem com amor, mas são só eco de carência. Nem tudo o que parece amor é amor. A sexta razão que te mantém ligada a ele, mesmo recebendo tão pouco, é que você criou uma dependência emocional que se disfarça de vínculo profundo. E isso acontece quando o amor deixa de ser escolha e se torna necessidade. Quando, em vez de partilhar sua completude, você busca no outro a compensação por uma ausência interna. Carl Jung dizia que aquilo que procuramos desesperadamente fora de nós é justamente o que mais nos falta por dentro, e é aí que começa o ciclo do apego. Você não sente falta dele. Você sente falta do que ele representa. Ele se tornou um símbolo da validação que você não recebeu, do amor que sempre esperou, do toque emocional que nunca chegou. E como todo símbolo poderoso, ele te hipnotiza. Você pensa nele mais do que em si. Você projeta futuros que talvez nunca existam. E assim, o vínculo se transforma em vício. Um vício de afeto intermitente, de picos emocionais, de ausências seguidas por migalhas. Do ponto de vista da neurociência, esse padrão se parece com o vício em jogos de azar. A ausência prolongada, seguida de uma pequena atenção ativa, os circuitos de dopamina, mantendo você presa à ideia de que o próximo momento bom vai justificar toda a espera. Mas a psique, diferente do corpo, se cansa. Sua alma começa a adoecer quando vive esperando por alguém que só aparece quando percebe que você vai embora. E esse tipo de amor não é amor, é laço traumático. O mais desafiador é que você acredita que está sendo fiel ao sentimento, quando na verdade está sendo fiel à ferida. E essa fidelidade à dor é uma forma de autoabandono. Você continua voltando, justificando, explicando, porque no fundo tem medo de soltar. Mas Jung nos lembra, tudo o que não é integrado, repete. Enquanto você não romper esse ciclo, vai continuar chamando de destino aquilo que é apenas um padrão emocional não curado. Quando a mulher começa a se libertar da dependência emocional, ela sente uma mistura de dor e alívio. É como acordar de um transe. Você começa a perceber que pode existir sem ele, que sua vida continua, sua alma respira, sua essência floresce, e é nesse momento que o vínculo se quebra. Não porque ele decidiu mudar, mas porque você decidiu voltar para si. Esse é o verdadeiro rompimento, o interno.
E é com esse despertar que abrimos espaço para a sétima e última razão, talvez a mais poderosa de todas, a sincronicidade que revela a missão desse encontro. Porque, apesar de tudo, ele não apareceu por acaso. Ele veio cumprir um propósito maior, te despertar. A sétima razão pela qual ele te dá migalhas e ainda assim te prende, a sincronicidade como instrumento de despertar espiritual. O propósito oculto por trás da dor, revelado como iniciação da alma. Você pode achar que tudo isso foi um erro, que amá-lo foi um desvio, que esperar por ele foi fraqueza. Mas, e se eu te dissesse que essa história, com toda a sua dor e confusão, foi uma sincronicidade sagrada? A sétima razão pela qual ele te oferece migalhas e ainda assim te mantém presa é porque esse encontro não foi aleatório. Jung afirmava que a sincronicidade é a manifestação simbólica de um chamado da alma. E ele, com todos os vazios que te causou, veio como mensageiro de uma verdade que você ainda não havia acessado. Esse homem, com sua ausência, revelou sua ausência de si. Com sua confusão, mostrou sua necessidade de clareza. Com sua instabilidade, te levou a desejar raízes. Ele não surgiu para te completar, mas para te confrontar, para mostrar o quanto você havia se distanciado de si mesma. A relação com ele se tornou um portal vibracional, uma passagem simbólica entre quem você foi e quem está prestes a se tornar. E por isso doeu tanto, porque esse amor não foi feito para durar, foi feito para despertar. Você está vivendo uma iniciação. A dor que sentiu não é apenas relacional, é espiritual, é o colapso de um padrão, é a quebra de um feitiço invisível que te mantinha aprisionada a ideias pequenas sobre si mesma. Ele te deu migalhas, sim, mas essas migalhas ativaram um processo interno tão profundo que agora você começa a ver. Tudo estava te levando de volta para a sua verdade. Esse homem, com todas as suas ausências, foi a faísca da sua transformação. E agora, algo dentro de você começa a se reorganizar. Você já não busca mais por ele, busca por si. Já não espera ser escolhida, escolhe. Já não deseja ser preenchida, transborda. Essa é a magia da individuação, tornar-se inteira. Quando você chega nesse ponto, algo muda radicalmente. O mesmo homem que te prendia com tão pouco já não exerce mais poder algum sobre sua energia. Você se liberta, não porque ele te solta, mas porque você para de se segurar. Não foi por acaso que você passou por tudo isso. Assim como não foi por acaso que encontrou este vídeo. Existe um campo maior guiando sua jornada. E cada vínculo que aparece, mesmo os mais dolorosos, trazem um código, uma instrução da alma. Ele veio para te mostrar algo que ninguém mais poderia. E agora que você viu, você não pode mais se esconder de si. E é com essa consciência expandida que nos aproximamos da conclusão dessa jornada. Um fechamento que não será apenas informativo, mas energético. Um novo portal será aberto e é nesse espaço sagrado que você será convidada a escolher o que deseja ser daqui em diante. Você chegou até aqui não apenas para entender o comportamento dele, mas para lembrar quem você é. Cada migalha que ele te ofereceu foi, na verdade, um espelho, um convite não para amar menos, mas para se amar mais. Uma oportunidade de reconhecer que aquilo que parecia dor era, na verdade, um chamado da alma. Um despertar simbólico que começou com a ausência dele, mas que termina com a sua presença, inteira, vibrante, consciente. Você foi conduzida por 7 revelações, e em cada uma delas, uma parte sua foi tocada. A ferida da rejeição, o campo da escassez, a sombra projetada, a ilusão do potencial, o medo da potência, o vício emocional e, por fim, a sincronicidade como propósito maior. Nada disso foi em vão. Tudo isso foi o caminho. O amor que parecia te prender era apenas o véu que escondia a mulher que você está se tornando agora.
mais lúcida, mais magnética, mais conectada à sua essência espiritual e emocional. Talvez ele nunca mude. Talvez ele nunca apareça com a presença que você tanto sonhou. Mas isso já não importa, porque a verdadeira mudança aconteceu em você. Você que agora reconhece os sinais, que não negocia mais sua energia, que compreende que a frequência que sustenta vínculos é a mesma que precisa estar em você, firme, viva, plena. O que antes te prendia, hoje te liberta. Porque quando a mulher desperta, o ciclo se desfaz. Então, eu te deixo com uma única pergunta. E se ele nunca mais voltar? Será que, enfim, você voltou para si? Essa é a alquimia que transforma dor em sabedoria, ausência em poder e migalhas em semente de renascimento. Lembre-se, o amor que cura não prende, não confunde, não fere. Ele expande, ele honra, ele revela. E quando você se tornar essa fonte de amor consciente, a vida te trará espelhos à sua altura, não mais provas do seu vazio, mas confirmações da sua luz. Se essa jornada tocou você, curta esse vídeo com o coração, compartilhe com outras mulheres que precisam ouvir essa mensagem e deixe seu comentário como um gesto de cura coletiva. E se quiser continuar despertando com a gente, inscreva-se no canal. Aqui, cada palavra é um espelho, cada vídeo é um ritual, e você é parte essencial desse círculo de transformação.